Boa tarde a todos. A minha apresentação hoje vai ser falar um pouquinho sobre o grupo de PNM, modelagem a nível de poros, e da parte de microtomografia de raio-x, né? Eu me chamo Mayra, tá? Minha apresentação, deixa eu ver se eu consigo. Sim, pronto. São os tópicos da minha apresentação, então eu vou falar um pouquinho sobre mim, falar um pouquinho sobre o time de PNM, mostrar um pouquinho da infraestrutura que o LRAP tem para o desenvolvimento desse trabalho, né, nessa área de trabalho. Vou falar um pouquinho de tomografia de raio-x, um pouco de modelagem, o que a gente já tem publicado na área e os agradecimentos por hoje. Bem, é uma apresentação rápida minha. Eu sou geóloga de formação, formada pela UFRJ, e eu tenho, depois de um período de tempo que eu tirei pessoal meu, eu voltei a estudar, então fiz uma especialização na área de geologia de óleo e gás. Depois emendei no mestrado, fiz um mestrado na UF, na área também de microtomografia, mas com ressonância magnética também. Então, foi um pouco de trabalho, um trabalho envolvendo as várias técnicas de estimativa de porosidade, né? E no doutorado eu desenvolvi a minha tese aqui na COP, né, na engenharia civil da COP, e já foi mais avaliando os efeitos da conectividade de poros, né, em coquinas, né, que são uma rocha análoga do que a gente possui dentro do pré-sal brasileiro. Após o meu doutorado, eu continuei desenvolvendo meu trabalho na área de upscaling, técnicas de upscaling, né? Isso já faz parte da minha pesquisa no pós-doc, e hoje em dia eu faço parte do time do LRAP, claro, né? Eu já estou aqui dentro do LRAP desde 2017, mas hoje em dia eu faço parte do grupo como pesquisadora mesmo, e na área de microtomografia e PNM. Bem, mostrar um pouquinho do time de PNM, né? Nós, hoje em dia, somos 6 pessoas. Contamos com o professor José Drummond, que é o professor responsável pela área de PNM, toda a área de modelagem. Nós também temos a doutora Elizabeth May, que ela é pós-doc do nosso grupo, que trabalha muito com a área de modelagem de meios porosos. O Tiago e a Cássia, que são técnicos do grupo. O Tiago, ele trabalha na microtomografia, e a Cássia é a mais nova membro do grupo na área de ressonância magnética. E também temos os nossos 2 alunos de iniciação científica, que é a Emily e o Leonardo, né? A Emily é da engenharia de petróleo, que é da UFRJ, e o Leonardo é da geologia. Bem, em relação à estrutura que a gente tem hoje em dia no laboratório, nós contamos com o Corton, que é um equipamento desenvolvido pela XRE Tescan. Esse equipamento ele foi desenvolvido diretamente para a rocha. Então, assim, tem uma possibilidade de fazer tanto imageamento, desde mini plugs até testemunhos inteiros de 1 metro, né? Só limitando ao peso desse testemunho, a 45 quilos. E a gente consegue desenvolver um workflow de aquisição muito rápido e automatizada, então isso aí facilita muito para fazer aquisições em sequência, né? Dessas amostras, e nós temos uma resolução espacial de 3 micrômetros, né? Então seria o máximo de resolução que o equipamento chegaria. E, além disso, esse equipamento ele conta com um fator positivo, que é a gente conseguir fazer um imaginamento dinâmico. Esse imaginamento dinâmico, ele possibilita a gente ver o que está acontecendo dentro da amostra durante por exemplo, uma dissolução, ou um teste de inibição, ou alguma coisa do tipo, até um mini core flood, digamos assim. Então, assim, só para mostrar rápido, mais ou menos, a capacidade do equipamento. Então, aqui eu tenho uma amostra, no caso, empilhada, 4 amostras empilhadas de plug, né, que a gente consegue fazer uma boa resolução de 20 microns, que a gente consegue otimizar tempo de aquisição no equipamento, a gente consegue fazer um script de aquisição com várias amostras ao mesmo tempo, que a gente pode deixar, por exemplo, durante um fim de semana aquisitando. E também aqui um outro exemplo foi de uma aquisição que a gente fez num mini plug, uma amostra pequena de um chalco do Mar do Norte, e nós conseguimos fazer com 4 microns essa amostra, e a gente conseguiu até encontrar um foraminíferozinho aqui no meio da aquisição. Então, a gente sempre é legal mostrar o quão é capaz do equipamento varrer as diversas escalas, né, de amostras.
Aqui, nesse caso, é um testemunho que a gente trabalha muito em parceria com o Laboratório Logiced, da UFRJ, com o professor Borg. Então, sempre estamos trocando, né, trabalhando em conjunto, fazendo aquisições e estudos envolvendo os nossos projetos. E no caso desse testemunho aqui, nós fizemos um testemunho de uma amostra da formação Morro de Chaves, né? E a gente consegue, quer dizer, uma aquisição de um testemunho normal que é feito em um tomógrafo médico, que ele consegue chegar na resolução em torno de 500 microns. Aqui nós conseguimos chegar fácil, com um tempo rápido, né? Digamos, podemos dizer assim, que é um tempo razoavelmente rápido, e com 100 microns, quer dizer, a gente consegue, nessa imagem, a gente consegue ver exatamente as camadas dessas amostras, a gente consegue ver estruturas dela, né, para poder facilitar na hora de um estudo geológico e até de um estudo de plugagem desses testemunhos, e como a gente consegue ver que desse mesmo testemunho a gente ampliou para 50 microns, a gente consegue ter uma visualização muito melhor ainda desse mesmo testemunho. Uma outra técnica também, uma outra forma de aquisição do equipamento conseguimos usar um testemunho também, que nesse caso aqui eu tenho meio metro de testemunho, eu usei só metade da amostra, mas ela foi feita a imagem de 1 metro incompleto. Uma amostra foi feita com 40 microns de resolução, esse testemunho, e nós selecionamos uma região no meio dessa amostra para aumentar essa resolução. E se a gente consegue ver aqui ao lado, essa pequena amostra que nós conseguimos fazer com 20 microns, quer dizer, no mesmo testemunho a gente consegue selecionar faces dentro desse testemunho para um estudo mais avançado na área de determinação de porosidade, de estudo até mesmo de mineralogia dentro desse testemunho. Uma outra parte dentro do grupo também, né, que a gente usa essas imagens para modelagem de meios porosos. Então, aqui eu mostro para vocês como é que o que a gente usa essas imagens. Então, essas imagens elas são inputs exatamente para a gente conseguir entender principalmente esse meio poroso, né? Então, dentro desses estudos que a gente desenvolve, a gente analisa um fluxo simples, né, que seria, vamos dizer, uma réplica de uma análise de petrofísica básica, né, de uma porosidade, uma permeabilidade feita em laboratório, mas também a gente consegue avançar para um multiphase flow, quer dizer, a gente consegue colocar uma injeção, simular, né, uma injeção, uma passagem de 2 fluidos por esse sistema poroso, ou até 3 fluidos desse sistema poroso. E outros tipos de modelagem que nós fazemos, nós conseguimos modelar também testes de traçador para o estudo de heterogeneidade desse sistema poroso. Dentro desse tracer test, hoje em dia, com os avanços dos estudos, já podem ser muito bem aplicados na área de CCS, né, que a gente consegue entender exatamente como esse fluido está se comportando ali dentro, em que zonas ele pode estar se deslocando de formas diferentes. A gente consegue analisar isso com o tracer test. Outros estudos também a respeito de volume elementar representativo. O professor Besardi anteriormente fez uma apresentação para a gente falando sobre esses estudos de REV em relação à permeabilidade, que é um dos gargalos que a gente estuda no laboratório. Nós temos conversado bastante com o professor Besardi a respeito disso, para conseguir replicar todo o estudo matemático que ele desenvolve dentro do que hoje em dia nós estamos trabalhando com o NoRap. Então, mais uma frente de trabalho. E também, claro, dentro da modelagem, a gente não pode deixar de falar também da parte estatística, né? Nós conseguimos avaliar com todos os dados dos meios porosos que a gente tira dessas imagens, a gente consegue fazer todo um trabalho estatístico para análise de todo esse sistema. Um dos grandes pontos do equipamento, né, do Corton, é a gente conseguir fazer essa aquisição dinâmica. Quer dizer, uma aquisição dinâmica, ela requer que essa aquisição precisa ser feita rápida. Claro que a gente não tem uma velocidade de um ciclotron aqui, por exemplo, mas dentro de um tempo razoavelmente interessante, a gente consegue ver essa mudança do sistema poroso dentro da amostra, e a gente consegue fazer toda essa sequência de aquisições e depois fazer todo o estudo posterior a essa aquisição. Então, esse aqui foi só um exemplo que a gente já fez aqui no laboratório, como forma de teste, que foi uma dissolução. Nós usamos um ácido clorídrico para dissolver uma amostra de carbonato, né, só para a gente conseguir
testar, né, toda a ferramenta. Então, aqui nesse primeiro videozinho, vamos ver se ele vai funcionar. Vai. A gente consegue ver exatamente esse ácido entrando por dentro da rocha. Vocês podem perceber que no topo da amostra, a parte de cima está toda preta, que é exatamente aonde o ar consegue circular, quer dizer, o raio-x passa direto, não tem nada que impeça. Quando a gente consegue descer um pouco aqui na amostra, a gente já consegue ver um cinza um pouco mais intermediário, que é o ácido, e logo após isso a gente consegue ver, logo a partir com o tempo, a gente vai vendo esse ácido entrando por dentro dos poros. Quer dizer, o poro é essa parte mais escura, o preto, e essa parte cinza que seria a rocha, né? Vou falar mais um pouquinho lá na frente, quando explicar sobre raio-x. E essa outro videozinho, a gente consegue ver a mesma amostra, mas aqui ele dá um efeito para a gente em cores, né? Exatamente para a gente poder ver essa característica com o tempo. Isso aqui tudo pode ser quantificado depois, para a gente conseguir entender como é essa reação de toda a rocha em relação a esse fluido ácido que esteja entrando em relação ao tempo. Então, é um benefício muito grande do equipamento que a gente tem. Agora vamos passar. Aqui, pronto. Bem, vou falar um pouquinho de microtomografia. Essa primeira imagem aqui, essa figura, mostra mais ou menos como é a dinâmica da aquisição do nosso equipamento, né, da física do equipamento em si. Então, nós temos aqui a fonte de raio-x. Essa fonte de raio-x, ela não é uma fonte radioativa, na verdade, ela transforma a energia em emissão de raio-x, né? Então ela tem todo um sistema dentro da fonte que faz com que essa alta energia seja transformada, né? E com essa transformação, essa fonte de raio-x, ela emite esses raios passam entre a amostra, que está aqui em azulzinho, e esses fótons, eles chegam até o detector, que é essa parte aqui de trás, né? Se a gente vê nessa figura aqui do lado, a gente consegue ver exatamente a foto do nosso equipamento na parte de dentro. Então, aqui a gente tem a fonte, né? A fonte, ela emite esses raios-x. Essa pequenininha aqui, que vocês conseguem ver, vou dar um zoom aqui para vocês verem, é uma case, né? Uma case que fizemos para poder fazer uma aquisição dinâmica, e aqui dentro é um porta-amostra, aqui dentro tem uma amostra, então o raio-x ele passa por essa amostra, e o detector aqui na parte de trás faz essa aquisição. O sistema do nosso microtomógrafo, ele rotaciona, faz com que essa amostra ela se rotacione nessa mesa aqui em cima, então ela roda 360 graus para ser feitas essas aquisições. Então, após o tempo de aquisições e todos os passos que são feitos, né, durante a aquisição, a gente consegue ter no caso, a gente tem essas projeções, que são essa primeira, essa figura A, que é o raw data. Nós temos esse conjunto de projeções, né, que são todas as fotos a cada ângulo de rotação dessa amostra. Após esse processo aqui, a gente chama de aquisição. Então, isso aqui nada mais é que o dado de aquisição, né? Após essa aquisição, é feito um primeiro tratamento nessa imagem, que é a transformação desse raw data em um arquivo de reconstrução. Então, na verdade, o que eu vou fazer agora? A partir do momento que eu recebi essa minha amostra com o branco sendo o espaço vazio por onde o raio-x passa livremente e chega no detector, e essa parte escura, no caso, que é a minha amostra, em que ela consegue, cada mineral consegue bloquear uma certa quantidade de raio-x, após esse dado, o software, ele através de modelos matemáticos, ele consegue fazer essa reconstrução. Então, ele inverte esse histograma de cores, onde o preto da minha imagem, que vocês conseguem ver aqui, no meio dela, a parte mais preta, é o poro, exatamente aonde esse raio-x passou livremente, e as escalas de cinza, desde o cinza mais escuro até o branco, são os minerais que vão tendo diferentes atenuações em relação a esse raio-x, né? Após esse processo de reconstrução, com todo esse set de imagens que a gente usamos softwares específicos para imagem. No caso aqui a gente usa o Aviso, que é um software largamente utilizado, né, para trabalhos com imagem de microtomografia, mas existem outros, ImageJ, existe Dragonfly, entre outros, e depois nesse Aviso, no Aviso a gente consegue fazer esse empilhamento
dessas amostras, desses slices, desculpa, e transformar isso em um volume 3D, tá? Bem, e no caso, a imagem de raio-x para a gente, ela é um input para o nosso desenvolvimento das nossas pesquisas aqui no LRAP. Na verdade, no LRAP nós desenvolvemos as pesquisas em cima da modelagem em meios porosos, então a gente utiliza essas imagens de microtomografia para conseguir todo esse espaço poroso, né, toda essa informação de meio poroso, exatamente para que a gente consiga partir para as modelagens matemáticas posteriores. Então, hoje também já foi explicado um pouquinho sobre essa parte do PNM pelo professor Amir, e só queria realmente só dar mais uma abordada principal de que o que a gente dá de entrada, o que o PNM ele ajuda a gente, né? Então ele é capaz, né, dele estudar todo esse network de poros, né, multidirecional, né, que ele tem várias direções dentro do espaço, e ele é capaz de dar para a gente todas as informações de conectividade, toda a anisotropia desse meio poroso, né? Então, uma coisa muito importante para o estudo de modelagem em PNM é exatamente o quê? A geometria do poro, tamanho do poro, formato do poro, né, a distribuição tanto de gargantas como de corpo de poros, né, a área superficial e a conectividade. Então, todos esses sistemas, eles realmente são muito importantes para a gente consiga desenvolver um modelo muito fiel, né, para que a gente consiga fazer toda esse estudo dessas imagens. Então, aqui só mesmo para poder ilustrar um pouquinho mais sobre esse PNM, que a gente tem uma imagem do trabalho do Eno. O Eno desenvolveu um trabalho junto com o professor Amir, na Universidade de Utrecht, durante o mestrado dele, em que ele fez todo o desenvolvimento de PNM, né, dentro de uma malha sintética. Então, aqui a gente consegue identificar esses porbares, que seriam essas esferas, e os porfroads, que são esses tubinhos. Então, normalmente, o PNM, ele se baseia exatamente em formas geométricas, onde esse porbar vai ser representado por esferas e o porfroad por gargantas, tá? por cilindros, desculpa. E aqui também uma imagem do site do OpenPNM. O OpenPNM é um software aberto que você consegue fazer toda essa parte da modelagem, e você já tem muitas coisas desenvolvidas dentro do PNM. A gente até tem um grupo também que amanhã vai apresentar um pouquinho sobre o trabalho deles também nessa área de PNM, na parte reativa, e só para poder mostrar também que isso também é um software também que você consegue desenvolver plugins para ele, para capacitar os seus modelos. Porém, dentro do laboratório, dentro do grupo de PNM, nós utilizamos o software PorStudio. O PorStudio foi um software baseado no PorFlow, que é um software desenvolvido pelo professor Amir durante o doutorado dele, e hoje em dia a gente trabalha bastante, basicamente todos os nossos desenvolvimentos de estudos dentro do laboratório é baseado no PorStudio. Então, nós temos uma grande lista de publicações que foram feitas com software, tanto com o PorFlow e hoje em dia com o PorStudio, né, que ele tem um nome comercial dele, e nós depois podemos disponibilizar, acho que no site já está disponibilizado toda essa lista de publicações, em que pode ser pesquisado, estudado um pouquinho mais sobre tudo que foi feito. Então, o grupo, por ter uma característica muito multidisciplinar, a gente conseguiu juntar várias pessoas, né, ao longo desses 5 anos que a gente vem trabalhando nessa área dentro do laboratório. Nós juntamos várias pessoas de áreas de conhecimento diferentes para poder fazer um trabalho bem integrado. Então, hoje em dia, a gente consegue integrar bastante coisa, não só da parte petrofísica, laboratorial, como um pouco também da parte geológica, né, do estudo geológico dessas rochas, e aplicando a modelagem de PNM e também a estatística. Então, a gente consegue englobar todo esse trabalho para ter esse entendimento do sistema. Nesse paper, ele mostrou mais ou menos como é que é a correlação de amostras com diferentes permeabilidades e porosidades semelhantes. Então, assim, pegamos um grupo de amostras
que possuíam diferentes permeabilidades e porosidade, sendo que 2 amostras específicas elas tinham grande diferença de permeabilidade com o mesmo valor de porosidade. Então, a ideia era, poxa, como é que a gente vai entender, já que a gente não consegue, não só com dado de laboratório, a gente também não consegue fazer um estudo, uma modelagem para poder entender como é que está esse sistema poroso, o que está impactando bastante esse sistema poroso para que tenha essa diferença, né, no valor de permeabilidade. Então, nesse estudo, a gente englobou técnicas de petrofísica de rotina, porosidade, permeabilidade de rotina, RMN, né, ressonância magnética nuclear, e injeção de mercúrio para ter uma análise de garganta de poros dessas amostras. Então, englobando todo esse estudo básico, né, da petrofísica, a gente conseguiu, com as imagens de microtomografia e a estatística, a gente conseguiu entender que nada mais, a grande diferença dessas amostras era realmente a conectividade delas. Então, a amostra mais bem conectada, ela teria uma melhor permeabilidade, como a gente consegue ver nesse gráfico aqui de baixo de barras, a gente consegue ver que a amostra vermelha que a amostra de menor permeabilidade, ela tem uma menor conectividade. Então, a gente conseguiu observar isso e fazer toda essa correlação com essas amostras. Nessas 4 figuras aqui de cima, é interessante mostrar como funciona o passo a passo para chegar até a informação base da modelagem, né? Então, na primeira imagem, eu tenho uma amostra em escala de cinza, que é a amostra do plug normal, né? O plug lá como a gente vê ele tridimensionalmente. Após essa imagem, nós temos esses poros já segmentados, que a gente consegue ver que o que está em preto na primeira imagem, nessa imagem ela está em azul, quer dizer, então esse poro foi selecionado. Após todos os processos que a gente faz, a gente consegue chegar nessa imagem mais colorida, que é quando a gente já começa a observar os clusters conectados dessa amostra, né? Que são os clusters que realmente, os poros que realmente se comunicam, porque dentro do sistema nem tudo vai estar conectado. Então, aqui a gente já consegue observar isso. E essa última amostra aqui, que não dá para visualizar tão bem, mas era o conjunto que a gente chama de skeleton, que é quando a gente transforma esse meio poroso realmente em tubos e esferas, né? Que é o input da minha modelagem. Nessa última imagem aqui, a gente consegue ver as 2 amostras que foram analisadas, né? E nessa primeira A aqui, a gente consegue ver todos os clusters dessas amostras. O cluster que a gente chama é exatamente esse agrupamento de poros conectados, né? O que faz parte do que está agrupado. Então, aqui a gente consegue ver que a gente tem um grande cluster azul, que seria o que a gente chama de main cluster, né, que é o cluster principal, e com outros clusters que são de cores diferenciadas, que estão desconectados entre si, né? Então, a gente consegue ver o main cluster da primeira amostra, se a gente comparar com a de baixo, ela é bem menor. Então, isso acaba impactando, a gente consegue ver um impacto na imagem, o que a gente viu no laboratório, que é uma redução de permeabilidade. Nesse segundo trabalho, já foi apresentado pelo Felipe anteriormente, mas foi um trabalho que foi feito em colaboração com a equipe de core flooding, junto com a equipe de modelagem. Então, uma estudante daqui do laboratório, ela tinha uma amostra em que tinha acontecido uma redução significativa de permeabilidade nessa amostra. Então, a gente fez um imaginamento antes, né, de todo o processo de injeção de água carbonatada dela e fez essa aquisição depois. E depois do teste dela, ela falou com a gente, olha, deu uma redução drástica de permeabilidade e eu queria entender, vocês conseguissem mostrar para mim isso aí na imagem, aonde que foi esse impacto, o que aconteceu, para que a gente consiga fazer um entendimento mais completo. Então, no final então aqui a gente consegue mostrar todo o workflow que foi feito. Então, ele foi feito desde a seleção da amostra até a análise de PNM antes da injeção. Aqui foi feita a injeção de carbonatada e depois foi feita a análise depois, né? Aqui é uma fotinho da amostra, né, que foi usada uma amostra de coquina para fazer esse experimento. E aqui, mais ou menos, como foi a montagem do experimento de core flooding, né?
Aqui já mostrei dentro, né, tudo que foi tido como resultado. Eu foquei um pouquinho mais para mostrar sobre a estatística que a gente faz com esses resultados. Então, a gente consegue observar nesse primeiro gráfico do topo a curva de RMN de antes e depois. Então, a gente não consegue ver uma grande diferença no RMN, né, porque o RMN ele acaba mostrando um fator mais geral. Então, uma coisa que seria um detalhe muito grande, provavelmente o RMN não conseguiu mostrar. Quando a gente consegue observar nessa figura de baixo, esse foi um dos softwares que a gente desenvolveu no laboratório. Esse código ele consegue replicar a curva de RMN, mas a distribuição de poros mais digitalmente, né? Não a curva de RMN, mas ele replica a distribuição de poros, né? Então, a gente consegue ver que antes a gente tinha poros, maior quantidade de poros nessa região de 10 microns, e depois teve uma queda. Em compensação, a gente teve um aumento nessa região aqui em poros maiores, uma redução no outro. Então, assim, a gente consegue já ter alguns entendimentos de diferença entre essas amostras. Uma das estatísticas que nós usamos aqui no laboratório é essa estatística por seções. Então, a gente separa essa imagem, né, esse esqueleto, na verdade, em seções, e analisa seção a seção as informações do esqueleto. Então, quando a gente faz essa comparação, a gente consegue interpretar diferenças pontuais dentro dessa amostra, né? Então, aqui a gente consegue observar todas essas diferenças. E aqui é só um videozinho que a gente, só para dar uma ilustrada mais ou menos, então eu tenho essa imagem antes, né, que é essa parte cinza, né, é a amostra, né, e essa azul seria os poros que estão conectados entre si, né, que seria um main cluster, que a gente chama, e se a gente vê, os coloridos são os clusters que estão isolados. Então, se a gente olha a imagem do antes e a imagem do depois, a gente consegue ver a diferença de clusters isolados no depois. Então, que a gente consegue entender que realmente houve uma desconexão dentro desse sistema poroso, e essa desconexão acabou impactando na redução da permeabilidade. Esse último trabalho publicado também foi, junto com um grupo, também a gente tentou enfocar um pouquinho mais nas características, enquanto a mineralogia dessas rochas, elas podem impactar na petrofísica, né? Então, tentar entender um pouquinho mais de como a geologia pode interferir nesse meio poroso, né, em relação à mineralogia, em relação a toda a parte de genética dessas rochas. Então, como isso pode influenciar na minha petrofísica. Então, dentro desse estudo, a gente analisou 4 amostras. Essas amostras, duas, como a gente consegue ver nesse gráfico aqui, 2 amostras, elas tinham todas uma porosidade muito semelhante, que a gente consegue ver aqui em cima, porém, permeabilidades bem divergentes, entendeu? Então, o que a gente achou super interessante é que essas amostras com permeabilidade divergente, quando a gente olhava a mineralogia delas, elas mostravam que essas amostras que tinham permeabilidade mais altas, elas tinham uma quantidade de quartzo mais baixos, né? Que essas amostras são amostras híbridas, né? São capoquinas híbridas. Então, essas amostras com permeabilidades mais baixas, elas tinham um quantitativo de quartzo mais alto. Falei, mas então por que o quartzo está impactando, uma quantidade maior de quartzo estaria impactando nessas amostras de coquinas, né? Então, com todo o estudo geológico de DRX, RMN, injeção de mercúrio, e, claro, a modelagem de PNM, como é que a gente conseguiria entender todo esse sistema dessas amostras? Se a gente dá uma olhada aqui, mais ou menos nas fotos, né, nas fotos das lâminas, né, a gente consegue observar que essa primeira amostra aqui, essa A aqui, ela corresponde à amostra 80, que é essa primeirazinha aqui. A 80 a gente consegue ver vugs grandes, a gente ainda consegue observar ainda conchas bem inteiras dentro da amostra. Se a gente vem para a foto B, que é da 80.95, esse segundo plug, a gente já consegue ver que já tem uma diferença bem gritante de mineralogia, os minerais já são bem menores quando comparados com a amostra 80, né, já vem bem mais, uma distribuição até um pouco mais homogênea desses grãos, e a gente já consegue ver
uma quantidade maior de quartzo, que seria esses grãozinhos mais branquinhos. Se a gente vem aqui para C, essa foto C é da 94.4, nessa amostra, quando a gente observou no DRX, ela tinha uma quantidade muito grande de quartzo, e a gente consegue observar isso na lâmina também, mas também a gente consegue observar que ela tem maiores vugs, a gente consegue ver poros, tamanhos bem diferentes quando comparado com 80.95, que é essa imagem B. E na D, a gente que é a 98.55, essa última amostra aqui, a gente já consegue novamente ver essas conchas inteiras, né? A gente consegue ver esse espaço poroso mais irregular, porém a gente não observa tanto quartzo também nessa lâmina. Com toda essa análise que foi feita, no final, como é que a gente conseguiu observar que essa amostra, primeira amostra 80, ela existia uma zona de cimentação muito grande nela, que foi que a gente falou, não, mas por que ela tem, por que teve essa redução? Por que você, uma amostra com uma quantidade tão grande de quartzo, ela poderia apresentar uma permeabilidade mais baixa, uma amostra com menos quartzo, ela apresenta uma permeabilidade mais alta, com uma mesma porosidade? O que isso aí está envolvido, né? Então, a gente conseguiu entender toda a característica genética dessa amostra, a gente conseguiu identificar toda todo esse arcabouço mineral, né, como é que ele impactou nessas características petrofísicas, e inclusive na amostra 80, se a gente pega essa primeira amostra aqui, a gente consegue ver todo esse topo dessa amostra, que ela tem uma região mais azul, é uma região mais homogênea em relação ao tamanho de poros, a gente vê que eles têm ele tem uma característica mais de um tamanho só, né? Quer dizer, então a gente consegue ver essa região mais azulada. Esse branco aqui entre as camadas seria uma região de poros desconectados, então a gente consegue ver uma camada bem forte desconectada aqui no meio, provavelmente uma região que cimentou todo esse sistema e fez uma redução dessa permeabilidade. E quando a gente vem para essa base da amostra, a gente já consegue ver que ela começa a ficar mais esverdeada, e essa ida para esses tons mais verdes, amarelos, eles está diretamente relacionado ao aumento desses tamanhos de poros, né? Então, essa amostra foi escolhida para fazer essa análise estatística. Então, quando a gente olha em detalhes, né, essa seção amarela, que estaria correspondente direto a uma região bem acima dessa região cimentada, e essa região roxa aqui embaixo, que ela está abaixo dessa região cimentada. Quando a gente observa isso, a gente consegue ver exatamente essas modificações no sistema de uma região para outra. Então, a gente consegue entender com a estatística como que essa região cimentada e essa região que teve a região de baixo teve uma característica de genética diferente da do topo, como ela conseguiu ter essa resposta petrofísica, né? Então, esse aqui foi um último trabalho, já está publicado esse artigo, a gente pode compartilhar com todo mundo, está no site do laboratório. Bem, eu acho que é isso. Realmente foi muito interessante essa apresentação agora, porque veio depois das apresentações, principalmente do professor Amir, do professor Bezardi, falando um pouquinho sobre como a modelagem pode ajudar aos entendimentos do laboratório, né? E eu acho que aqui foi legal porque a gente completou, que realmente nós todos estamos, acaba que todo mundo está falando na mesma linguagem, então todo mundo estudando os mesmos tópicos, então a gente consegue conversar bastante, tem bastante coisa para ser feita. E como último, vou deixar também divulgado, né, todas as nossas redes sociais do laboratório, o meu e-mail, se alguém precisar de alguma informação, alguma ajuda, a gente sempre faz trabalhos acadêmicos juntos com outros laboratórios, que é sempre interessante ter esse networking com todos, né? Então a gente fica à disposição para quem precisar de alguma coisa. Bem, é isso. Obrigada por me ouvirem. Alguém tem alguma pergunta? No começo você falou de tracer test, né? Uhum. Eu queria saber mais sobre esse teste, né? O que você obtém no final, alguns detalhes dele. Então, o tracer test, hoje no laboratório a gente faz esse experimento no laboratório em si, né?
Então, dentro desse experimento, né, desse experimento de traçador, a gente consegue observar como é que é a dispersão desse traçador dentro do sistema poroso, né? Como resposta experimental, a gente consegue ter curvas, né, dessa propagação do elemento dentro do sistema, do traçador dentro do sistema, e a ideia é a gente usar essa informação como base para que a gente consiga fazer isso em cima da imagem, entendeu? Então, exatamente para ter, acho que, se não me engano, o professor Amir, ele até apresentou isso hoje também, um pouquinho, a gente não avalia, a ideia não é avaliar a reação da rocha àquele elemento, porque realmente esse elemento não é um elemento reativo, a rocha, entendeu? É realmente analisar como é essa dispersão do sistema, entendeu? É funcionado tipo um composto? Normalmente aqui, se eu não me engano, eles usam aqui, eu acho que é lítio. É o lítio? É o lítio. Mas tem um outro também, que eu estava conversando com outro pesquisador hoje, também usa. Aqui no laboratório, nas experimentos que a gente fez, foi com lítio. Mas existe um outro também que é usado para esse teste de traçador. Tá, mas daí você consegue imagens desse composto avançando dentro do meio poroso? Então, no teste, no laboratório não tem imagem. Você tem gráficos que você sai no final, você tem a entrada do fluido, que é, né, o fluido de entrada, você tem a coleta do fluido de saída e você tem os parâmetros do experimento. Entendeu? A ideia é que a gente consiga replicar isso dentro da imagem, para a gente poder ter a imagem mesmo desse processo, entendeu? A imagem modelada, claro. Então, a gente vai ter como entrada a imagem tomográfica e com todo esse dado experimental, a gente consiga ter imagens na frente de avanço, toda essa separação né, como é que esse traçador se comporta em sistemas de poros diferenciados dentro dessa rocha, entendeu? Então, seria, na verdade, a ideia é completar essa informação do laboratório. Isso já é desenvolvido em alguns outros tipos de estudo, mas é uma das frentes que agora a gente está implementando nesse projeto novo. É exatamente essa análise de traçador. Entendi. Obrigado. Nada. Professor Paulo, tem mais uma pergunta? Bom, está me ouvindo bem, Mayra? Sim, estou sim. Nesse último trabalho, publicado agora, nesse ano, tá, tinha 4 amostras de coquina que você fez análise, 4 não, até mais, né? São 4, tá? são 4, tá? Com comportamentos bem diferentes. Qual foi a origem delas? Mesmo testemunho, mesma formação ou tudo diferente? O que é mais interessante desse trabalho, que realmente foi uma coisa que a gente frisou bastante, que essas amostras são tiradas do mesmo testemunho, tá? Apesar de ser uma amostra ser um testemunho de uma pedreira, né, que é da pedreira Morro de Chaves, apesar dela ser testemunhada na pedreira, ela né, um testemunho completo. Nessas amostras, se você... que agora não está mais compartilhado, deixa eu ver se está vendo aqui. Já colocou. Se você olhar aqui em cima das imagens eu falo a numeração delas. Então, é 80, 8095, 94.4, 98.55. Isso aqui, essa nomenclatura dela é a profundidade real que ela foi plugada. Então, você vê que a 80 para 8095, acho que é 1 metro de diferença. Entendeu? Então, assim, elas foram retiradas em sequências dentro desse mesmo testemunho. Tá bom, obrigado. Nada. Muita verdade. Bom, Mayra, obrigada pela apresentação. De nada, gente. Vamos bater parabéns. Parabéns. Vamos, vai encerrar.